Olá, concursando, tudo bem? Bem-vindos ao Estúdio Aulas. Sou o professor Marcelo Santos e nós vamos trabalhar hoje com a Lei número 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação que será cobrada aí no seu concurso, tá bom? E o que é importante a gente saber dessa lei antes de nós começarmos ao assunto em si? É uma lei fácil, é uma lei que tem poucos artigos, né? São só 49 artigos. É uma lei de fácil interpretação, tem diversos conteúdos conceituais que traz ali a explicação, né, da definição de algumas coisas que vai estar contido ali no corpo dessa lei, tá bom? E o que ela vem regulando, do que ela vem tratando, como isso pode ser considerado importante na minha prova e o que pode ser cobrado na minha prova, o que é relevante da gente saber, tá? Então tudo isso aí vai ser objeto da nossa aula. Nós resolveremos algum conteúdo só para que nós tenhamos ideia do que pode ser cobrado ali na hora, né, do certame, tá joia? Então, vamos acompanhar aqui comigo. Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação, então vai vir regulando os artigos 5º, 33, o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, e o artigo 216, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, tá joia? O que trata esses dispositivos? Isso é a base constitucional da nossa lei. É através disso aqui que veio a ser criada a Lei de Acesso à Informação, juntando ainda a Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, da qual o Brasil faz parte, da qual o Brasil ratificou aqui no seu ordenamento interno e se obrigou a fornecer mecanismos para a população para que possam ser fiscalizados os atos de governo e os atos administrativos do Estado, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo na tela. Artigo 5º, 33, cuida de quê? O artigo 5º, 33 diz que deve ser assegurado o direito a informações individuais ao cidadão, além de informações de caráter coletivo e informações de caráter geral, tá ok? Marcelo, é só esse dispositivo? São só esses dispositivos que tratam aqui de acesso à informação? Não. Olha, presta atenção. As informações de caráter individual serão garantidas ao interessado apenas, em regra, tá bom? Então, em regra, informações de caráter individual devem ser dadas somente a quem tem interesse, ressalvado algumas hipóteses, como, por exemplo, ordem judicial, questões de saúde pública, tá bom? Pesquisas, recenseamentos, ou então quando a própria pessoa abrir mão. Corre aqui embaixo de novo. Informações de caráter coletivo e de caráter geral. Informações de caráter coletivo diz respeito a determinados segmentos da sociedade, enquanto as informações de caráter geral diz respeito a todo mundo em si, tá bom? Qual que é a diferença entre as informações de caráter individual e as informações de caráter coletivo ou geral? O que a Lei 12.527 diz a esse respeito? Ela diz que as informações de caráter geral ou individual, elas independem de requerimento, ou seja, o Estado não precisa de requerimento para que possa divulgá-las e divulgá-las em local de fácil acesso e de maneira que seja compreendido também de maneira fácil pela população, tá bom? Então, primeiro dispositivo constitucional que vai regular, a Lei 12.527 é justamente o teu do artigo 5º, inciso 33, que garante o acesso a informações por parte da administração de caráter individual, de caráter coletivo ou de caráter geral, lembrando sempre que as informações de caráter geral e coletivo independem de requerimento, tá bom? Passando aqui para o próximo. Artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, vai fazer menção ao acesso a documentos públicos por parte do usuário, por parte do interessado, tá bom? E terminando aqui o artigo 216, dará transparência a atos administrativos e também a atos de governo,
tá bom? Atos administrativos e atos de governo. Então, a gente logo vê que a nossa lei não vai ficar adstrita somente ao Poder Executivo, porque não é só o Poder Executivo que exerce a função administrativa. Acompanhe aqui com a gente o raciocínio, olha só. Nós sabemos que no Brasil, na nossa República Federativa, o poder ele é tripartido. Nós teremos um poder executivo, nós teremos um poder legislativo e nós também dispomos de um poder judiciário. Todos são independentes e harmônicos entre si, sendo vedada a delegação de funções entre poderes, tá bom? Para tanto, para que haja essa harmonia e para que um poder não precise ficar pedindo favor por outro, as funções de um poderão ser exercidas pelo outro, tá bom? De forma atípica, de forma residual, de maneira que ao Poder Executivo caberá a função administrativa ou a função de governo também. Ao Poder Legislativo caberá a função legiferante e a função de fiscalização, e ao Poder Judiciário caberá o poder de julgar, tá bom? Isso são as funções típicas, que são chamadas de funções principais de cada poder. No entanto, para que essa harmonia seja mantida, a cada poder também foi dado o exercício da função atípica, de maneira que, do que interessa para nós, o judiciário, por exemplo, para que possa ter servidores, ele necessita fazer um concurso público, servidores para cargo efetivo, tá bom? Fazer concurso público não é julgar, fazer concurso público não é legislar e nem fiscalizar. Fazer concurso público nada mais é do que administrar, então o Poder Judiciário às vezes também funcionará como administração pública. Da mesma forma que o Poder Legislativo, quando ele pretende comprar veículos oficiais, ele o fará por meio de licitações. E fazer licitações nada mais é também do que administrar. Então, acompanhando aqui com a gente, o Poder Legislativo às vezes também será a própria administração pública, de maneira que a função administrativa, ela será exercida pelos três poderes, sendo que no Poder Executivo é de maneira típica e nos poderes Legislativo e Judiciário de maneira atípica, fazendo com que a nossa lei não seja adstrita somente ao Poder Executivo, mas também aos legislativos e judiciário, tá ok? Então, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, regulará o acesso à informação disposto já na Constituição. Esses são os três principais artigos, inclusive são os que vêm já estampado na Lei 12.527, além de regular outros dispositivos constitucionais, como o habeas datas, como também cumprir o disposto na Convenção de Mérida, tá bom? Então, avançando, eu quero saber o conteúdo tratado na lei. Eu quero saber do que ela vai tratar, tá joia? Então corre aqui comigo. Conteúdo da Lei 12.527. Ela dispõe de conteúdo material, mas também dispõe de conteúdo processual civil. O que é conteúdo material, Marcelo? Conteúdo material é aquele que explica. Conteúdo material é aquele que dá conceitos. Na Lei 12.527 você vai ver, por exemplo, a definição de informação, a definição de documento, tá bom? A Lei 527 traz para você alguns dispositivos que vão explicar para que você possa melhor compreender o que está escrito, o que está no bojo da própria lei. E o conteúdo processual administrativo, o que é isso? Conteúdo processual administrativo, corre aqui comigo. Conteúdo processual administrativo é aquele que vai estabelecer os ritos para que, por exemplo, você possa ter acesso à informação, para que você possa, por exemplo, saber o que acontecerá com o servidor, com o agente público que se negar a dar algumas informações para vocês. Então, o conteúdo da Lei 12.527 não é só processual, ele também trata de conteúdo material. E é uma lei super fácil de se compreender, é uma lei bem organizada, tá bom? Ela é aplicada onde? Onde eu vou aplicar a Lei de Acesso à Informação? Você vai aplicar em toda a administração pública, seja direta, seja indireta, de quaisquer dos poderes, de quaisquer das esferas, inclusive aos órgãos independentes que não pertencem a quaisquer dos poderes, tais como Tribunal de Contas e o Ministério Público também. Então corre aqui comigo na tela.
Aplicabilidade da Lei 12.527, administração pública. Qual, Marcelo? Simplesmente toda a administração pública. Se aplica à administração direta, juntamente com seus órgãos e seus respectivos órgãos, bem como a administração indireta, ou seja, nas entidades que a compõem, sejam autarquias, sejam fundações públicas, sejam sociedades de economia mista, sejam empresas públicas e até em consórcios públicos, tá bom? Então, na administração pública, essa lei será aplicada nela integralmente, mas ela não se restringe somente à administração pública, porque ela pode ser aplicada aos particulares que estejam também de posse de informações públicas, seja por meio de contratos, por meio de convênios, só que tem ressalvas aqui, tá bom? Corre aqui para a tela. Quando é que eu vou usar a Lei 12.527 para entidades privadas? No caso de entidades privadas, você aplica somente àquelas sem fins lucrativos. A lei de acesso a informações só pode ser aplicada em entidades privadas sem fins lucrativos e ainda assim essas entidades necessitam receber qualquer verba da administração, tá bom? Que recebam verbas públicas. É só isso? Não é só isso. Além de a entidade ser sem fins lucrativos, além da necessidade de receber verbas públicas, a transparência só será aplicada naquilo que for referente ao repassado pelo Estado, tá bom? Então, a lei se restringe somente àquilo repassado pelo Estado. Estado aqui com letra maiúscula, tá bom? Somente naquilo repassado pelo Estado. Então volta aqui para mim. A Lei 12.527, ela se aplica à administração pública em sua integralidade, mas quando nós tratamos de particulares, tem algumas ressalvas. Esse particular, ele não pode ter fins lucrativos. Esse particular deve receber verbas públicas, seja por meio de contrato, por meio de convênio ou qualquer outra situação similar. E além de tudo, a transparência só será imposta naquilo que for repassado pelo Estado. Tá joia? Então, vamos avançar no nosso conteúdo. Estrutura da nossa lei, ela dispõe de uma parte conceitual, que é aquela parte inicial que vai dar as explicações para nós. Ela vai tratar também de uma parte procedimental, que vai estabelecer para ali a gente os ritos necessários para que nós tenhamos acesso à informação. Ela tem essa parte super interessante, que é a parte de sigilo, que são os procedimentos necessários e quando será preciso impor sigilo à informação da qual a administração pública tenha poder, ou então esteja na mão de um particular que tenha aquele convênio com a administração pública. E por último, nós observamos a parte de responsabilização, o que acontecerá com o agente público ou então com o particular que tem acesso, que tem a resguarda de informações que deveriam ser, por exemplo, sigilosas e acaba divulgando, ou então que acaba negando informações para o usuário, tá bom? Então são quatro partes bem distintas que a gente pode observar ali na nossa lei. E o que interessa para nós aqui no concurso do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não cobrou a lei toda. Ela cobrou somente a parte conceitual, parte de sigilo e parte de responsabilidade, ou seja, nós não trataremos aqui da parte, aqui não, nós não trataremos da parte procedimental, tá bom? Deixar para ficar bonitinho, da parte procedimental. Então, nosso teor será parte conceitual, parte de sigilo e parte de responsabilização do Estado no tocante à Lei 12.527. O artigo 3º, ele dispõe que, além dos princípios básicos aplicados à administração pública, o Estado também, ou o particular que dispõe de informações que devem ser prestadas como se o Estado fosse, deverá seguir algumas
diretrizes, tá bom? Antes de nós tratarmos das diretrizes, vamos dar aquela relembrada nos princípios básicos da administração. Acompanhe aqui com a gente na tela. Lembrem-se que o artigo 37 da nossa Constituição, mais precisamente em seu caput, ou seja, na cabeça do artigo, ele diz o seguinte, que toda a administração pública, direta ou indireta, de quaisquer das esferas e de quaisquer dos poderes, deverá obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sempre lembrando que eficiência não constava no texto originário da Constituição, ela chegou com a emenda constitucional número 19 de 1998, tá joia? E esses aqui, o famoso LIMP, são chamados de princípios expressos da administração. Marcelo, os princípios são de aplicação obrigatória ou são apenas recomendações dadas na atuação da administração? Quando o texto constitucional falou deverá, é de aplicação obrigatória. E além dos princípios expressos, nós também encontramos os princípios implícitos. De onde nós tiramos base para isso? Dentre outros, quando o texto constitucional fez menção a, dentre outros, estava se referindo justamente a princípios implícitos. Princípios implícitos, tá bom? Que são aqueles que não estão no caput do artigo 37, mas você acompanha em outras leis, você acompanha na própria Constituição, só que em outros artigos que não o artigo 37, e também você pode subentender dos artigos expressos, tá bom? E também não se esqueça que os artigos implícitos podem ser chamados também de reconhecidos. Então, se a banca perguntar para você, são artigos reconhecidos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá errado. Reconhecidos são os implícitos, ou seja, pode ser qualquer princípio que não sejam esses aqui, tá bom? Então, além disso aqui, a lei vai ter que obedecer a todos os princípios da administração pública e também terá de obedecer às diretrizes dispostas no artigo 3º da própria norma, tá bom? Que são diretrizes da transparência regra, transparência compulsória, transparência digital, transparência costume e transparência controle. E vamos abordar aqui de um por um para que a gente possa entender perfeitamente qual o significado e qual que é a intenção de cada uma dessas diretrizes aqui. Começando com transparência regra. A lei diz que o sigilo é exceção. Eita ferro. O sigilo é exceção, tá bom? Sigilo é excepcional. A regra é que a administração pública ela deve seguir a transparência para que o usuário, para que o cidadão possa fiscalizar a sua atuação, tá joia? Então, Marcelo, esse princípio da transparência regra implica em mais o quê? Implica em que a administração deve fornecer as informações de maneira imediata, em regra, tá bom? Só no caso de impossibilidades é que ela vai ter um prazo de 20 dias, sendo prorrogáveis por mais 10 para fornecer a informação a você. Próxima diretriz. Acompanha comigo. Transparência compulsória. Estabelece que as informações de caráter geral ou coletivo deverão ser publicadas independentemente de requerimento, independentemente de motivação. Ah, eu quero ter acesso ali a quantos policiais responderam por abuso de autoridade lá no órgão, tá? Lá na Polícia Civil, na Polícia Militar. A administração tem que me perguntar o porquê? Não tem não. Independe de motivação, tá bom? Transparência digital. A lei obriga
a utilização de tecnologia da informação para que o usuário possa ter acesso aos dados da administração pública, sendo necessário, inclusive, o estabelecimento de sites oficiais, tá bom? Essa regra aqui não vai se aplicar apenas se o município tiver menos de 10 mil habitantes. Então, municípios com menos de 10 mil habitantes, os órgãos não são obrigados a manter sites oficiais, tá bom? Esses sites deverão ter ferramentas de pesquisa, esses sites deverão ter ferramentas para que a pessoa possa entrar em contato com a própria administração pública. Então, terceira diretriz é a diretriz da transparência digital, que obriga a administração pública a se utilizar dos meios da tecnologia de informação para que a gente possa ter mais acesso, tá bom, aos dados administrativos e governamentais. Próximo aqui, transparência é costume. Estabelece que a administração pública deve manter uma cultura de transparência de maneira que seja facilitada ao usuário e não cause constrangimentos, não cause nenhum tipo ali de dificuldade para que ele possa ter acesso à informação, terminando com a transparência, controle, que é aquela também que obriga a administração a oferecer mecanismos para que o usuário possa fiscalizar a administração pública, para que o usuário possa fazer denúncias, possa ali levar ao conhecimento do próprio Estado condutas irregulares por parte da administração pública. Então, o artigo 3º traz para nós essas diretrizes aí para facilitar a nossa compreensão e também para resguardar os nossos direitos perante a administração pública. E mantendo-nos ainda na parte conceitual, os conceitos básicos são trazidos a nós. Conceito de informação, documento, o que é uma informação pessoal, o que é informação sigilosa, o que é integridade, o que é disponibilidade, tratamento da informação, autenticidade e primariedade. Rapidinho aqui, primeiro. O que é informação? Informação é qualquer dado, processado ou não, que possa produzir ou que possa transferir algum tipo de conhecimento, tá joia? Então, informação é qualquer dado processado ou não que possa produzir ou transferir algum tipo de conhecimento. Documento nada mais é o local onde são guardados os dados. O local onde são guardados os dados. Sejam meios digitais, seja por meio de papel, qualquer fonte onde seja guardado os dados pode ser chamado de documento. Informação pessoal diz respeito à informação de uma pessoa identificada ou identificável. Identificada ou identificável, enquanto informação sigilosa é aquela que guardará temporariamente toda informação que for tida como sigilosa. Só terá essa característica de forma temporária, tá bom? Informação sigilosa é aquela temporariamente submetido à guarda pela administração pública. Integridade, documento íntegro é aquele guardado ainda na sua fonte, que não sofreu modificações, seja do seu local, seja do seu conteúdo. Disponibilidade diz respeito à forma de acesso, possibilidade de acesso da informação. Tratamento de informação, ela quer dizer trâmite, quer saber como a informação está sendo guardada, por onde ela passou, tá joia? Autenticidade é inerente à informação produzida por alguma autoridade ou por algum meio específico, tá bom? Então, a autenticidade será dada de acordo com a pessoa ou com o meio pelo qual a informação foi criada. E primariedade, por último, vai tratar daquela informação que foi retirada direto de sua fonte. Tá bom? Então, esses conceitos básicos aqui, você vai observar na nossa Lei de Acesso à Informação, que é a lei número 12.527, tá bom?
e a gente vai encerrando por aqui essa nossa parte introdutória e continuaremos nos demais blocos para terminar a nossa lei e também para que nós possamos resolver alguns exercícios para saber como é que as bancas vêm cobrando, tá bom? É uma lei nova, é uma lei que você não vai encontrar muitos exercícios na internet, vai ter certa dificuldade ali para se adequar ao estilo da banca, mesmo porque a lei é nova e o conteúdo é pouquinho, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouco. Forte abraço!